Minhas caras, meus caros, veja que nós chegamos ao último bloco do nosso bate-papo. A gente vai concluir as prerrogativas processuais do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica e depois ainda vamos falar sobre defensoria pública, tá bom? No processo civil. Então vem cá comigo. O Ministério Público, quando ele está atuando como órgão opinativo, como fiscal da ordem jurídica, ele tem também prerrogativas processuais. De abertura, ele já tem as 5 prerrogativas que o MP tem como parte. Então, aquelas que a gente viu: vista pessoal por cargo ou mandato, se for físico, ou intimação eletrônica. Ele tem isenção de custas, de despesas, de honorários. Ele tem a possibilidade das testemunhas que ele eventualmente indicar para ser ouvidas. Sim, como fiscal da ordem jurídica, ele pode indicar testemunhas a serem ouvidas. Ele não vai ter que intimá-las, o próprio judiciário vai intimar e não paga pode de remessa e retorno dos casos que ele queira recorrer. Sim, como fiscal ele pode recorrer. Então, aquelas 5 que a gente estudou dele como parte, ele pode ter aqui também. Além dessas, quais mais? Sexta, ele fala sempre depois das partes, isso tem previsão no 179.1, no 179, inciso 1º. Ó, fala autor, fala réu, fala MP, decide juiz. Pede prova o autor, pede prova o réu, fala o MP, decide juiz. Impugna o valor da causa o réu, fala o autor, fala o MP, decide o juiz. Sempre depois das partes e antes do juiz, porque afinal de contas ele é um órgão parecerista, opinativo. E ele opina depois que o debate já está todo formado. Essa é a 6ª prerrogativa. 7ª prerrogativa. Ele tem a plena possibilidade de produção de provas e requisição de medidas processuais pertinentes. Meus caros, quantas e quantas vezes eu, como magistrado, num processo envolvendo incapaz, quantas e quantas vezes eu não vi o membro do Ministério Público requerer a produção de uma prova em caráter suplementar às partes, porque o incapaz seria prejudicado. É um caso envolvendo um acidente de trânsito, envolvendo incapaz, a parte, o advogado que representa o incapaz, não requer uma prova específica, pois o MP vem e fala: eu requeiro a produção da prova que ele deveria ter requerido. Não tem problema? Absolutamente nenhum. O MP tem essa prerrogativa quando atua como fiscal da ordem jurídica. 8ª, ele pode arguir incompetência, inclusive relativa, e isso tem previsão no 65 parágrafo do CPC. Isso aqui já era a interpretação da jurisprudência e agora é positivado no Código. Como assim arguir incompetência? Assim, as ações são ajuizadas conforme regras, criadas muitas delas para beneficiar uma das partes. E uma das regras mais impressionantes que nós temos para beneficiar partes no processo são as regras dos artigos 49 e 53 do CPC, que tratam das ações de alimentos e que envolvem incapazes. Regra geral, as ações ajuizadas contra incapazes, contra pessoas que recebem alimentos, são ajuizadas no domicílio de quem é a parte mais fraca, do incapaz e de seu representante ou de quem come. Então vamos imaginar a seguinte situação: o pai, ele quer propor uma ação revisional de alimentos contra o filho. Ele paga 3 salários mínimos, ele quer reduzir para 2. Só que ele mora em Salvador e o filho mora em Curitiba. É longe. O pai teria que propor ação em Curitiba, porque é no domicílio do incapaz, no domicílio do representante. O moleque mora com a mãe. Então ele sai de Salvador e vai propor em Curitiba. Não. Ele vem e propõe em Salvador. E o juiz de Salvador não pode reconhecer a incompetência de ofício, porque isso é incompetência relativa, é territorial. E a gente já estudou, de acordo com o artigo 65 do CPC, de acordo com a súmula 33 do STJ, a incompetência territorial não pode ser pronunciada de ofício. Então o juiz, mesmo vendo que a ação deveria ser lá em Curitiba, toca. Toca como? Abre vista para o MP. Não tem problema. A parte nem precisou alegar. O próprio MP, já no processo como fiscal da ordem jurídica, fala: excelência, pela ordem, eu gostaria de arguir com base no 65 parágrafo único a incompetência. Por quê? Porque essa ação é contra incapaz e o incapaz tem que se defender lá em Curitiba. E o juiz, então, diante da arguição do MP, remete o processo para Curitiba, que é o domicílio de quem come, domicílio do representante do incapaz. Essa é a 8ª prerrogativa. 9ª prerrogativa. O Ministério Público, quando ele atua como custos legis, como fiscal da ordem jurídica, ele sempre tem legitimidade para recorrer. Isso não tem dúvida absolutamente nenhuma. Isso você tira tanto do 179, inciso 2º, quanto do 997 do Código de Processo Civil. Aliás, essa possibilidade do Ministério Público sempre recorrer, ela também é desenhada na súmula
99 do Superior Tribunal de Justiça. E a súmula 99 do Superior Tribunal de Justiça, pode vir aqui comigo, meu caro Eric, diz textualmente, abre aspas, ela diz: o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Agora, a gente sabe que quando a gente estuda pressupostos recursais, a gente sabe que entre os pressupostos recursais, tem os pressupostos recursais objetivos e subjetivos. Os subjetivos são legitimidade e interesse. Eu estou dizendo que o simples fato do Ministério Público ser fiscal da ordem jurídica já o legitima para recorrer como fiscal da ordem jurídica. Porém, nem sempre na tela ele vai ter interesse em recorrer. Legitimidade ele sempre tem, mas interesse não. Por quê? Porque o entendimento largamente dominante é que o interesse do Ministério Público em recorrer tem a ver com a ausência de tutela do interesse que justifica a sua intervenção. Em outras palavras, tem a ver com a sucumbência. O Ministério Público tem legitimidade sempre para recorrer, mas para ter interesse em recorrer, é necessário que o valor que justifique a sua atuação tenha sido derrotado, tenha sido vencido, tenha sucumbido. Porque se ele eventualmente, atenção, tendo legitimidade, viu o interesse, a causa que justificava a sua atuação ser atendida pelo juiz, ainda que ele não concorde, ele não pode recorrer, porque ele tem legitimidade, mas não tem interesse. Vamos dar um exemplo para você entender isso de maneira muito mais clara. O que justifica o MP atuar num processo que tenha incapaz? O fato de fiscalizar se o incapaz não vai ser tapeado. Então o valor que justifica é o valor tutela do incapaz. Tá bom? Aí o que acontece? Um caso contra o incapaz está sendo processado porque ele tem um valor de um débito que ele tem que pagar com o patrimônio que ele herdou, está devidamente representado pelo pai, pela mãe, não interessa, mas o incapaz é o réu. E o membro do Ministério Público, ele está intervindo para ver se o incapaz não vai ser enganado, não vai ser tapeado. E ele, depois de estudar o processo, depois de todo o contraditório, ele chega à conclusão de que o incapaz está certo e que, portanto, o incapaz não deve ser condenado. Então ele dá o parecer dizendo: opino para que o pedido seja julgado improcedente contra o incapaz. Vai para o juiz julgar. O juiz julga procedente o pedido contra o incapaz, ou seja, não acolhe o parecer do MP. Então, nesse caso, as partes podem recorrer, obviamente, mas o MP tem legitimidade e interesse para recorrer. Legitimidade ele sempre tem, mas também tem interesse porque o valor que justificava a atuação dele, proteção do interesse do incapaz, foi violado. Então existe sucumbência do incapaz que justifica o interesse recursal e, portanto, além do incapaz poder recorrer, o MP também pode. Agora olha como muda a situação. Entraram com a ação contra o incapaz. O Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica. E o membro do Ministério Público, ao final, ele entende, olha só, que o incapaz tem que ser condenado, quer dizer, o incapaz está errado. Não é porque ele está aqui para defender, atuar, intervir, para observar se o incapaz não vai ser enganado, que ele vai ficar do lado do incapaz quando o incapaz estiver errado. Ele é promotor de justiça. Ele não é promotor do direito do incapaz. Então o promotor, depois de analisar todo o caso, e essa segunda situação, ele chegou à conclusão de que o incapaz está errado. E, portanto, ele dá parecer para que o incapaz seja condenado, que o interesse do incapaz seja desatendido. Porque basta a fiscalização, não tem nada de errado, ele tem que pagar. Pronto. Vai para o juiz e o juiz não concorda com o parecer do MP. E o juiz julga o pedido improcedente. Ele deu ganho de causa para o incapaz. Nesse segundo exemplo, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer, mas ele não tem interesse. Ah, mas ele deu um parecer que o juiz não acolheu, não interessa. Ele deu parecer contra o incapaz. O juiz acolheu o interesse do incapaz. O pedido foi julgado improcedente. O incapaz ganhou. Nesse caso, não há sucumbência do incapaz. Então, ainda que o parecer dele não tenha sido acolhido, o entendimento dominante é no sentido de que não existe
interesse recursal. Você percebeu a diferença das duas situações, né? Na primeira, ele opinou para o incapaz ganhar, o incapaz perdeu. Tem interesse. Pode recorrer. Na segunda, ele opinou para o incapaz perder e o juiz deu ganho de causa para o incapaz. Tem legitimidade, mas não tem interesse, porque o bem objeto da intervenção não foi prejudicado pela atuação dele. Essa é a nossa 9ª observação e a 10ª e última observação. O código grita, ele não fala, ele grita 2 vezes que se eventualmente o órgão do Ministério Público devia atuar e não foi intimado para atuar, o órgão do Ministério Público pode pedir a nulidade do processo e da decisão pela não intimação, né? Por isso que é de bom tom que os juízes, toda vez que tiverem dúvida se é caso ou não de atuação do MP, abram vista para ele. Porque o que gera a nulidade, a nota, não é a não atuação do MP. O que gera a nulidade é a falta de oportunidade de atuação do MP. Se naquele caso do mandado de segurança de multa de trânsito, eu abro vista para o MP, dizendo, quer atuar? O MP vem e fala, não, pronto, resolvido o problema. Se eu abro vista para o MP manifestar, ele decorre o prazo legal de 30 dias sem manifestar, segue a vida, porque eu dei oportunidade. O vício só vai acontecer se, em um caso concreto, o processo ocorrer integralmente sem que tenha sido dada oportunidade para o MP atuar numa das hipóteses que ele deveria ter atuado, tá bom? Para finalizar as prerrogativas, uma última observação extremamente importante que deriva da disciplina desses artigos 277 e 279 do CPC, e você precisa sempre estar muito atento. A nulidade pela não intervenção, pela não oportunização de intervenção do Ministério Público não é automática. No 277 e 279 que você deve estar lendo, vai deixar isso muito claro para você. Tem um caso que o MP devia ter atuado. Tinha ali interesse social. Era conflito coletivo pela posse da terra. Era uma outra causa, como por exemplo uma popular, que o MP tinha que dar parecer. Não atuou, o juiz não abriu vista para o MP. Aí, lá no final do processo, lá em grau de recurso, viram que o MP deveria ter atuado. Putz, anulou tudo. Não. De acordo com o sistema, o processo vai ao MP, mesmo tendo sido constatado o vício. E o Ministério Público, então, vai fazer um juízo de valor sobre a ocorrência ou não de prejuízo. Sim, no sistema brasileiro, mesmo as nulidades absolutas ficam dependentes para ser declaradas da ocorrência de prejuízo. Posso ter um vício gravíssimo no processo, mas se não teve prejuízo, não haverá nulidade. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Você abre vista para o membro do Ministério Público e o membro do Ministério Público analisa e fala, olha, juiz, eu deveria ter atuado nessa ação popular, eu deveria ter atuado nesse processo de incapaz, eu deveria ter atuado nesse mandado de segurança aqui. Porém, observando o resultado do processo, a decisão foi favorável ao incapaz, a decisão foi favorável ao interesse público. Então, apesar do erro, eu não vejo prejuízo. E se o MP, então, pronunciar que não há prejuízo, o juiz reconhece o vício, mas não decreta a nulidade. Agora, é óbvio, quando você abre vista para o MP e ele deveria ter atuado e não atuou, ele pode analisar o caso e falar assim, se eu tivesse atuado, o incapaz tinha ganhado. Se eu tivesse atuado, o interesse público poderia ter sido preservado. Então, juiz, aqui eu vejo prejuízo. Se eu tivesse atuado, o resultado do processo poderia ser outro. O juiz vai lá e decreta a nulidade. Começa tudo de novo, desde o momento em que o MP deveria ter intervido, tá? Essa pergunta é uma pergunta clássica de concurso do Ministério Público. A ausência do membro do Ministério Público gera nulidade? Resposta, gera, salvo se não houver prejuízo. Por isso que o 277 e 279 faz esse procedimento de, antes de se reconhecer o vício pela não atuação, ouvir o membro do Ministério Público. Senhores, com essas considerações, eu acabo as prerrogativas processuais como fiscal, acabo a análise do Ministério Público no processo civil. E para encerrar o bate-papo da aula de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a Defensoria Pública no processo civil brasileiro. Bem, de partida, eu tenho que conversar com você para te dizer que no processo civil brasileiro, a Defensoria Pública ela tem uma tripla atuação, porque ela tem uma tripla finalidade institucional. O Ministério Público não tem uma finalidade institucional quadruplicada? Defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do interesse social e do direito individual indisponível? Então, o MP atua só dentro desses 4 quadrantes. A Defensoria Pública também tem a sua finalidade institucional, só que a dela não é
quadruplicada, ela é triplicada. E aonde que está essa disciplina das finalidades institucionais, da atuação da Defensoria Pública no processo civil e no processo de um modo geral? Bem na tela, está tanto no 134 da Constituição Federal, que é o correspondente da Defensoria Pública ao 127 da Constituição Federal, que é o do MP, mas está também no artigo 4º da Lei Complementar 80/94. A Lei Complementar 80/94, vamos dizer assim, que é a lei nacional da Defensoria Pública que fala do papel da Defensoria Pública no Brasil, né? A Defensoria Pública serve para o quê no Brasil? Ela atua dentro de que finalidades institucionais? Primeiro, ela atua na defesa dos hipossuficientes econômicos. E aqui, por hipossuficientes econômicos, eu estou falando de pobre, financeiramente pobre. Não pessoa com falta de caráter, que é outro tipo de pobre, né? Mas nós estamos falando aqui do pobre financeiro. Aquele que não tem recursos financeiros. A Defensoria Pública, ela atua na defesa dos interesses desses necessitados econômicos. Mas mais do que isso, hoje não resta dúvida. Ela também atua, e isso se deriva do próprio texto constitucional, na defesa dos hipossuficientes organizacionais, culturais ou sociais. Às vezes, existem pessoas ou grupos que não podem se defender por carências que extravasam os limites da falta de recursos econômicos, mas sim carências de organização de cultura ou social. Talvez o exemplo mais clássico da atuação da Defensoria Pública, como tutor dos interesses de um deficiente social, organizacional ou cultural, seja a atuação da Defensoria Pública como curador de ausentes. O artigo 72 do CPC estabelece que quando uma pessoa for citada por edital, e não aparecer, o juiz vai nomear curador especial e o parágrafo único diz que a curatela será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Gente, eu posso ter um milionário citado por edital. Se ele não compareceu, eu vou nomear quem para fazer a defesa dele? Defensoria Pública. Ah, mas não é necessitado econômico, é necessitado organizacional, cultural, social. Fechado? Joia. Preso. Nem todos os presos são pobres, a larguíssima maioria. Mas a Defensoria Pública, quando entra com uma ação coletiva, tutela o interesse dos pobres, mas também dos que têm condições financeiras. Porque eles são deficientes organizacionais. Então, preso, como é que ele vai se defender? Tá bom? Esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo, que não tem nada a ver com interesse econômico. Presta atenção. Aqui é de rico, de pobre, de branco, de preto, de azul, de amarelo. Não tem a ver com recurso financeiro, não tem a ver com hipossuficiência organizacional, cultural. É proteção de direitos humanos. Para a tutela de direitos humanos, a Defensoria pode, do rico, do pobre, de qualquer pessoa, e isso é relevante de dizer. Porque tem gente que fala, a Defensoria Pública só protege interesse de necessitado, nos direitos humanos não. É da finalidade institucional dela a promoção dos direitos humanos em todos os graus, independentemente da capacidade financeira de quem vai ser tutelado. Tem um caso no Brasil de tortura de um determinado grupo que não tem problemas econômicos. A Defensoria Pública pode atuar. Fechamos? Joia! Voltando para o processo civil de um modo muito mais específico, a gente pode fazer uma leitura da Defensoria Pública para chegar à conclusão de que ela atua em uma, duas, três grandes frentes. Uma delas, inclusive, é uma frente nova que tem sido defendida a partir do CPC de 2015. A primeira frente de atuação da Defensoria Pública é no âmbito individual. No âmbito individual, nas ações individuais, a Defensoria Pública atua por representação, em nome alheio, na defesa de direito alheio, nada. Ela faz, na verdade, o papel de advocacia do pobre, econômico, especialmente. Essa é a função típica da Defensoria. A Defensoria nasceu, num primeiro momento, só para a defesa dos pobres. E, portanto, quando alguém quer entrar com uma ação de indenização, não pode contratar um advogado, bate na porta da Defensoria. A Defensoria faz o quê? Propõe uma ação. Entendeu? Simples. Propõe uma ação. Quando uma pessoa hereda um processo e não tem dinheiro para contratar um advogado, ela vai lá, prova que não tem dinheiro, a Defensoria nomeia um defensor para representá-la em juízo. Então, a primeira atuação da Defensoria Pública é por representação. É a verdadeira função. Típica. Mas, nos processos individuais, eu já disse, ela pode atuar como curador dos ausentes. E a função atípica se sobressai. Por quê? Porque ela pode atuar na defesa dos interesses dos hipossuficientes organizacionais, culturais e sociais. E, portanto, não é porque o cara não é pobre que ela não vai atuar.
Essa atuação como curador, inclusive, no artigo 4º da Lei Complementar 80 de 94. Então, aqui comigo, por favor, Eric. No processo individual, a Defensoria Pública pode ser o advogado do pobre ou pode ser o curador. O curador não tem relação com a hipossuficiência, mas simplesmente por ser uma função que foi confiada à Defensoria Pública, que vai apresentar, inclusive, contestação por negativa geral, né? Ela não conhece a pessoa que está citada por edital e não apareceu. Então, o Código estabelece no 341 a possibilidade de contestação, nego tudo. Feito? Primeira hipótese de atuação. Segunda hipótese de atuação no processo civil. A Defensoria Pública pode propor ações coletivas. Não resta dúvida absolutamente mais nenhuma, a partir, inclusive, do julgamento pelo STF da ADI 3943, que a Defensoria Pública, tanto quanto o MP, pode propor ações coletivas, em especial a ação civil pública, né? É interessante destacar que a Defensoria Pública, a partir desse julgamento da ADI 3943, anota que isso é relevante, pode tutelar tanto direitos difusos, coletivos, quanto individuais homogêneos. Explico por quê. Porque um dos argumentos que foi debatido nessa ação era o seguinte: eu vou deixar a Defensoria Pública propor ação coletiva, ação civil pública, então pelo menos tem que ser só para defender interesse de pobre. Porque ela só pode defender interesse de pobre. Então, tem que ser só para tutela dos interesses individuais homogêneos. Por quê? Porque ela defende o pobre e depois, quando o pobre for executar a sentença coletiva, ele prova que ele é pobre. Esse era um dos argumentos da CONAMP, que propôs essa ADI. Eles diziam, se a Defensoria pode propor ação civil pública, beleza, mas pelo menos que seja só para os individuais homogêneos. E por que só para os individuais homogêneos? Porque aí o título coletivo vem genérico, para beneficiar todos os presos, para beneficiar todas as pessoas que compraram um carro com defeito, para beneficiar todo mundo que é consumidor de determinado produto, e depois o pobre, o cara que não tem condição de contratar um advogado, demonstra que ele é pobre para poder executar a sentença coletiva. Vem o STF e fala negativo, nada disso. Nada disso por quê? Porque você não precisa vincular a atuação coletiva exclusivamente à condição econômica. Porque na tela, porque você pode fazer uma leitura da existência no sistema de hipossuficientes potenciais. E o que significa dizer que existem hipossuficientes potenciais? Existem determinados grupos, determinadas categorias, determinadas pessoas que a gente só pela condição delas já pode dizer que elas são hipossuficientes. E nesse caso, a atuação da Defensoria Pública pode ser não só para tutelar os direitos individuais homogêneos, mas também para tutelar direitos difusos e direitos coletivos. População presa. Eu quero entrar com uma ação civil pública para poder tutelar direitos da população presa. Difusos, coletivos ou individuais homogêneos, não interessa. Pessoal, preso é hipossuficiente. Seja econômico, a larga maioria é pobre, seja hipossuficiente organizacional, porque ele está preso e não consegue sair para se defender. Então a população presa pode ser defendida pela Defensoria Pública. Não interessa se é difuso, coletivo ou individual homogêneo. E a decisão proferida, como ela é coletiva, vale para todo mundo. Preso, rico, pobre, de qualquer natureza. Entenderam o ponto? Outro exemplo, tem um bairro de uma cidade que teve lá um evento climático catastrófico que varreu as ruas da cidade e deu um monte de problema de saneamento básico. A Defensoria Pública pode entrar com uma ação para tutelar aquele meio ambiente. Jordana, mas isso é papel do MP. Também, não tem problema. Quanto mais gente tutelando o bem-estar coletivo, melhor para nós. Mas a Defensoria Pública pode, mas só vai beneficiar pobre, né? Não, vai beneficiar todo mundo ali. Porque não se trata apenas de hipossuficiente econômico, se trata de hipossuficiente organizacional. As pessoas perderam tudo na enchente. Como é que eu vou falar que só beneficia o pobre? Beneficia o rico também. Mas o rico pode contratar advogado, mas não interessa. A tutela coletiva, em princípio, é indivisível. A ideia é tratar todo mundo igual. Tá bom? Então, repito, a Defensoria Pública pode propor ação coletiva, ela não precisa demonstrar que ali tem interesse de só pobre, porque existem grupos que são potencialmente necessitados. E se comprovado que existe esse elemento do grupo potencialmente necessitado, é evidente que ela pode tutelar direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos, tá? Mas eu vi um caso aqui que a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública para garantir o direito do consumidor que comprou o PlayStation 3. 30, 3 é coisa de velho. 30.
Gente, aí você tem que pegar e instaurar um procedimento administrativo contra esse defensor público, com todo respeito, porque não tem nada a ver com a atuação dele à luz dos 3 valores, necessidade econômica, organizacional ou eventualmente direitos humanos. É óbvio que isso está errado, porque você não vê no grupo dos consumidores que adquirem o PlayStation 37 um grupo de potencialmente necessitados. Errado. É caso de não representação adequada pela Defensoria Pública dessa coletividade, o juiz deve extinguir o processo em análise do mérito. Mas ordinariamente esses absurdos não acontecem. Ordinariamente a Defensoria vai atuar nos casos que ela tem que atuar mesmo. E eu gostaria que você tivesse essa percepção menos ranzinza da atuação da Defensoria Pública, que faz um trabalho magnífico, aliás, junto com o MP, na tutela dos direitos coletivos, individuais, homogêneos e difusos no Brasil, tá bom? Para finalizar o bate-papo, vem aqui na tela, é importante dizer para você, primeiro, que a Defensoria não tem legitimidade para ação de improbidade administrativa. A ação de improbidade administrativa tem um caráter sancionatório e não é compatível com as atribuições constitucionais da Defensoria Pública esse papel. Ela pode até buscar reparação de eventual dano se tem um grupo de hipossuficiente potencial ali como vítima. Beleza? Mas querer que puna, querer que castigue, isso não tem nada a ver com a atribuição constitucional da Defensoria, e o STJ decidiu no ano de 2025 a ilegitimidade da Defensoria Pública para ação de improbidade administrativa. Você vai dizer assim, qual é o número do julgado? Segredo de justiça. Na tela, o que eu posso apontar para você é basicamente isso. Se você der um Google aí, você acha a notícia desse julgado do STF, do STJ. Então esse é o primeiro dos últimos comentários. E o segundo dos últimos comentários é que a Defensoria, quando atua no processo coletivo, quando ela atua na defesa dos direitos difusos e coletivos, estrito sensu, ela atua por legitimação autônoma na condução do processo, é uma legitimidade desprendida do direito material, não tem que investigar quem é o titular do direito material, mas quando ela atua na defesa dos individuais homogêneos, que é para tutelar os direitos de pessoas específicas a uma indenização, a uma reparação, ela atua por substituição processual, ela atua na defesa em nome próprio do direito alheio. Então, dependendo se é difuso ou coletivo, legitimação autônoma, se é tutela do individual homogêneo, atua por substituição processual. E a última atuação da Defensoria Pública dentro do processo civil brasileiro, que é uma atuação que tem sido visualizada mais recentemente pela doutrina, é a atuação da Defensoria Pública como custos vulneráveis. E ela poderia atuar tanto no âmbito do processo individual quanto no âmbito do processo coletivo. Basicamente, essa construção da Defensoria como custos vulneráveis foi uma construção feita a partir da ideia do MP como fiscal da ordem jurídica, como custos legis. Eu não disse para vocês há alguns instantes que nos termos do 178 do CPC, o Ministério Público atua como órgão opinativo quando tiver interesse social, quando houver interesse de incapaz, quando houver conflito coletivo pela posse da terra ou outras causas eleitas em lei? Então, porque ali se entendeu que existe uma justificativa para o MP atuar. Por quê? Porque ele tem que opinar, já que ele tem que defender o regime democrático, a ordem jurídica, o interesse social e os individuais indisponíveis. Então ali o MP vai atuar como órgão opinativo, já que ele não é parte. Ponto. Começaram a se perguntar o seguinte, poxa, mas às vezes tem um processo que tem interesse de vulnerável, tem interesse de necessitado econômico, necessitado organizacional, direitos humanos. E por que não fazer uma equiparação e dizer que a Defensoria Pública deveria intervir para dar o palpite, o parecer dela sobre aquilo? Já que, constitucionalmente, é ela que tutela esses 3 valores, necessitados, econômicos, organizacionais e direitos humanos. Então se constrói uma teoria de que, em alguns casos, verificando a presença de um interesse ou do interesse de vulneráveis, a Defensoria deveria ser par e passo, paritário com o MP, intimada para atuar como fiscal dos interesses do vulnerável, e eles chamam isso de custos vulneráveis. Jair, onde está previsto isso? Não está previsto em lugar nenhum. Isso é uma construção acadêmica. Mas apesar de ser uma construção acadêmica, na tela já tem um exemplo no STJ muito bacana de custos vulneráveis, que foi o tema 990. O tema 990 da STJ era um tema que envolvia direito à saúde. Tinha a ver com a possibilidade de pedir para o Estado entregar para pessoas medicamentos sem registro na Anvisa. E a Defensoria Pública interveio nesse processo e falou, Excelência,
eu gostaria, é um repetitivo do STJ, de participar, porque esse processo é um processo que interessa a um grupo enorme de vulneráveis, que são as pessoas pobres, que não têm dinheiro para comprar esse medicamento, que não têm dinheiro para importar o medicamento. Então eu gostaria de atuar. E aí, o STJ autorizou a Defensoria Pública a atuar nesse processo. E detalhe, não como amicus curiae. A atuação não se deu com base no 138 do CPC, porque a atuação como amicus curiae, ela tem uma série de limitações. Os poderes do amicus curiae são definidos pelo relator, não pode recorrer, não pode uma série de coisas. Não. Admitiram botar a Defensoria Pública para dentro como fiscal do interesse do vulnerável. E a Defensoria Pública, como tal, ela passa a gozar das mesmas prerrogativas que o MP tem com base no 178 que a gente estudou antes. A Defensoria Pública poderia recorrer, se tivesse interesse, teria nulidade pela não intimação, poderia pedir produção de provas. Entendeu? Seria basicamente pegar o que o MP é quando ele é fiscal da ordem jurídica e permitir, quando haja interesse de vulnerável, que a Defensoria Pública atuasse. É um tema ainda em construção, para quem vai prestar Defensoria Pública é um tema muito importante de se conhecer, mas com isso eu concluo na tela essa tríplice atuação da Defensoria Pública como interveniente, de certa maneira, no processo civil. Eu repito, ela pode ser representante ou curador no âmbito individual, ela pode propor ações coletivas desde que observadas as suas finalidades institucionais, tanto para defesa de difusos coletivos individuais homogêneos, menos improbidade administrativa, e ela pode, excepcionalmente, ser chamada a atuar como custos vulneráveis, apresentando parecer, opiniões, etc, etc. Agora sim, para finalizar nossa aula, quais são as prerrogativas processuais da Defensoria Pública? Repito, a Defensoria Pública atua no interesse do necessitado, econômico e organizacional nos direitos humanos. Ela tem uma particularidade que permite que se conceda a ela algumas vantagens processuais que não são incompatíveis com a Constituição Federal, exatamente pela especialidade do papel dela. Então o legislador pode tratar de modo diferente. Tá? Então, primeira prerrogativa, a Defensoria Pública tem a mesma do MP e da Fazenda Pública. Processo físico. Ela não é intimada pelo Diário Oficial, não é. Ela tem que ser intimada por carga remessa, porque ela tem direito à vista pessoal, intimação e vista pessoal. E quando for processo eletrônico, aí segue a regra geral, né, pelo sistema. Lembrando que vai adotar o mesmo raciocínio do MP. O processo começa a contar o prazo da data do processo físico, quando ele entra no escritório da Defensoria, quando entra na Defensoria, no gabinete do defensor, e o defensor não pode ser intimado em audiência, de nada. Ainda que ele esteja presente na audiência, o prazo dele só vai contar da intimação pessoal, por carga remessa ou por meio eletrônico. É o mesmo raciocínio que tem para o Ministério Público, porque ele não pode ser intimado de maneira diferente do que carga remessa ou meio eletrônico. Intimação oral em audiência não vale essa primeira prerrogativa. Segunda, ele tem prazo em dobro, inclusive nos recursos. A Defensoria Pública goza dessa belíssima prerrogativa, como a estrutura deles não é tão grande. Vamos dar para eles o prazo em dobro para eles defenderem os hipossuficientes, os necessitados, os direitos humanos de maneira melhor, tá? Mas aqui existe um detalhe importante. A Defensoria Pública ela tem o prazo em dobro, inclusive nos procedimentos da infância e juventude. Por que isso essa observação é importante? Porque o 152, parágrafo 2º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que não se aplica o prazo em dobro para o MP e para a Fazenda Pública. E aí quiseram pegar e estender para a Defensoria Pública essa mesma regra nos processos da infância e juventude, dizendo, não colocaram a Defensoria Pública aqui, por aí esqueceram. Era 1990, quando saiu o ECA, a lei ainda estava sendo montada, a Defensoria ainda estava sendo estruturada. Então não colocaram a Defensoria Pública aqui, mas é óbvio que aplica para ela. O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, no julgamento do recurso especial 2.139.217, o relator é o ministro Antônio Carlos Ferreira, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não aplica para a Defensoria Pública esse dispositivo. E, portanto, a omissão aqui foi uma omissão eloquente. A Defensoria Pública já existia em 1990. Então, diferentemente do MP, diferentemente da Advocacia Pública, a Defensoria Pública nos processos da infância e juventude tem prazo em dobro. Tá bom? Para finalizar, esse prazo em dobro também se aplica de acordo com o STJ. Isso foi decidido no recurso especial 1.986.064. Também se aplica aos escritórios das faculdades de direito, públicas ou privadas, que têm um convênio com a Defensoria Pública.
A estrutura da Defensoria Pública é pequena e muitas vezes eles fazem convênio com os escritórios de prática jurídica das faculdades. E aí, os estudantes e os advogados dos núcleos de prática, que estão aprendendo os estudantes, defendem os pobres, os necessitados, em casos que a Defensoria Pública deveria defender. Quer dizer, eles meio que passam um pouco do serviço para esses escritórios fazerem. Como esses escritórios de núcleo de prática jurídica, públicas ou privadas das faculdades, não interessa, eles fazem a mesma coisa que a Defensoria Pública, o entendimento é no sentido de que para eles se aplica a mesma prerrogativa e, portanto, eles também têm o prazo em dobro. Vem na tela, essa é a segunda prerrogativa. Terceira, só paga despesas processuais e quem paga é o assistido, não é a Defensoria, é o cidadão necessitado que está sendo defendido pela Defensoria, paga só ao final e com detalhe, paga só ao final e se recuperar a condição econômica em até 5 anos depois do fim do processo. Isso mesmo. O cara que é assistido pela Defensoria Pública, ele não paga nada. Mas se ele perder o processo, ele é condenado a pagar despesas, custos e honorários. Só que essa condenação fica sem efeito, fica sob condição suspensiva, no intervalo de 5 anos. Ele só vai pagar os valores que ele vai ser condenado se eventualmente ele recuperar a condição econômica. Ganhar na Mega Sena, ganhar um trabalho muito bom, ganhar muito bem. Se passar dos 5 anos, e se provar que ele recuperou a condição econômica, ele vai ser pago. Vai ter que pagar as despesas de honorários. Agora, se passou 5 anos, depois só que ele ficou milionário, não vai pagar mais. Então repare que quando o juiz tem um caso de Defensoria Pública com um representado, com um assistido pobre, ele condena o assistido a pagar as despesas de honorários. Só que sob a condição de recuperar a condição nos próximos 5 anos. É o que diz o 98, parágrafo 3º. Mas tem a condenação, tá? Só que sob efeito suspensivo. Quarta prerrogativa. Os honorários advocatícios. Interessante isso aqui. No processo coletivo, segue a mesma regra do MP. A Defensoria Pública só vai pagar honorários lá no processo coletivo se tiver de má fé. Mesma regra do MP. A Defensoria Pública perdeu. O interesse que ela tutelava lá na ação civil pública para a defesa dos presos foi julgado improcedente. Se não teve má fé do defensor público da Defensoria Pública, é isento de tudo. Agora, no processo individual, quando a Defensoria Pública, o cliente dela é vencido, quando o cliente da Defensoria Pública é vencido, é a regra do item 3. Vai ser condenado a pagar honorários, mas sob condição de recuperar a condição econômica nos próximos 5 anos. Quando o assistido é vencido. Condena em honorários, observados 5 anos. Agora, quando é vencedor a Defensoria Pública, a parte de lá vai ter que pagar honorários. Honorários para quem? Para o defensor público? Não, para a Defensoria Pública. Porque de acordo com a Lei Complementar 8094, esse dinheiro dos honorários advocatícios de sucumbência, das causas em que o assistido pelo defensor público é vencedor, vão para um fundo que é usado para equipar a Defensoria Pública, né? Para poder aumentar, comprar computador, eventualmente para poder estruturar a escola da Defensoria Pública, para poder treinar os defensores públicos, entendeu? Isso é muito importante. Quando o defensor público atuando como advogado, apesar de atuar como advogado, ele não precisa de inscrição na OAB, hein? O STF já decidiu que o defensor público não precisa ter inscrição na OAB. A consequência é que ele não concorre ao 5º constitucional também, né? Mas não precisa ter inscrição na OAB. Quando o defensor público, o assistido dele, ganha um processo, é vencedor, o outro vai pagar honorários de advogado. Só que o defensor público, os honorários não vão para o bolso dele igual vão para os advogados públicos. Vão para a instituição. E a instituição aplica na melhor estrutura das unidades, tá? Na tela. Havia antigamente uma súmula do STJ que dizia que quando a Defensoria Pública ganhava do Estado que ela integrava, tipo Defensoria Pública de Minas ganhando de Minas, Defensoria Pública da União ganhando da União, o valor não precisava ser pago. Mas o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1002, com fundamento no princípio da autonomia orçamentária da Defensoria Pública, entendeu que tem que pagar honorários para a Defensoria Pública, mesmo que integrante do mesmo poder, mesmo que integrante do mesmo ente federativo, ainda que, eventualmente, o condenado seja a União, o Estado. Em outras palavras, o que eles entenderam é o seguinte: quando o MP de Minas entra com uma ação contra o Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais perde
O Estado de Minas Gerais tem que pagar honorários para a Defensoria Pública de Minas Gerais. Você vai falar assim, mas não é trocar de bolso? O dinheiro de todo modo é do Estado, porque a Defensoria Pública de Minas Gerais é do Estado de Minas Gerais. A STF diz não. Por quê? Porque esse valor não vai para o Estado. Não se trata de confusão. Vai para a Defensoria Pública e esse valor tem uma destinação específica. Qual destinação específica? Estruturar a Defensoria Pública. Então, por esse motivo, está prejudicada a súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e vale a repercussão geral, tema 1002, de modo que não interessa mais se quem é o condenado a pagar honorários de sucumbência para a Defensoria Pública seja particular, ente público, ente que ele integra. Sempre haverá condenação e o dinheiro vai para a estrutura da Defensoria Pública. Essa é a quarta prerrogativa. Quinta prerrogativa, não paga preparo no importe de remessa de retorno para recorrer. Sexta prerrogativa, a Defensoria Pública tem, tanto quanto o MP, aquela grande vantagem das testemunhas que ela indica nos processos dos assistidos delas serem intimados pelo judiciário. Lembra que eu te disse que nos processos de advogados privados é o advogado que intima a testemunha? Então, quando é MP que arrola a testemunha e quando é Defensoria Pública que arrola a testemunha, o judiciário intima para esses órgãos. É uma forma de colaborar com essas duas instituições que são públicas, né? E que tutelam aí interesses absolutamente relevantes. E por fim, meus caros, como última observação, há algumas providências que o juiz vai determinar no processo que não podem ser praticadas pelo próprio defensor público. Tem que ser praticadas pela própria parte. E por isso, o artigo 186, parágrafo 2º, garante a prerrogativa aos defensores públicos de que quando o ato depender da iniciativa do assistido e não do defensor, que o assistido seja intimado e não o defensor. Porque entendo o seguinte, eu como juiz, quando eu tenho uma causa que envolve advogados particulares e eu preciso que a parte junte um documento, junte uma certidão, junte uma escritura, eu dou um despacho assim, intime-se a parte para, na pessoa do seu advogado, apresentar a procuração, apresentar a escritura, apresentar o documento no prazo de X dias. E o advogado particular, o advogado público, que se vire de ligar para o órgão responsável, para a parte, para a secretaria, e falar para dar o documento para ele juntar. Quer dizer, quando o juiz dá uma ordem nos processos que não tem defensoria pública, para a parte praticar algum ato, ele ordena que o advogado pratique o ato. E o advogado que corra atrás da parte. Acontece o seguinte, quando tem defensoria pública assistindo o necessitado, a defensoria pública tem estrutura muito pequena. E eles têm contato com milhares, milhares e milhares de pessoas por dia, o que dificulta profundamente essa história de ligar para a pessoa para pedir determinada providência. Então, nos casos em que tem um assistido pela Defensoria Pública, se o juiz determinar que se junte um documento, que é um documento que só a parte tem, juntar uma certidão que só a parte tem, e que o defensor público não pode, ele, correr atrás, o juiz determina, nos termos do 186, parágrafo 2º, a intimação da própria parte. Então, não vai ser intime-se o fulano na pessoa do seu representante para juntar. Porque o defensor público não vai conseguir ligar para o cara e pedir para ele juntar. Vai ser, intime-se pessoalmente o assistido fulano de tal para apresentar a certidão no processo, tá bom? Senhores, com essas considerações, eu acabo o nosso bate-papo sobre a Defensoria Pública e desejo a todos uma belíssima continuidade nos estudos. Valeu!